E até hoje, nenhum ministro do Supremo, nenhum, põe o local certo, porque bastava que todas as investigações, todas as provas colhidas, já que não foi no local certo, fosse encaminhado para o juízo competente para que fosse dado continuidade e fosse permanecido na cadeia aqueles bandidos que roubaram o país e deixaram as pessoas na mazela que vive hoje nos pronto-socorros, que vive na educação como se vive o país como um todo. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Nisso, para sobrar dinheiro para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, é só a Janja parar de viajar, de gastar com dinheiro de viagem desnecessária e o Lula parar de roubar. Se a Janja parar de viajar e o Lula parar com aquela cobiça, aquele sanguessuga, o desvio de dinheiro, rapidinho sobra dinheiro para os ministérios. Interessante, presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse ex-presidiário foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleice Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Nós temos um diretor petista. Na Odebrecht, existiu uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lindinho, Diamante, que devia ser uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu e foi mentir na CCJ, se vitimizar. Eu quero deixar registrado aqui, presidente, que ele chegou a ameaçar, dizendo, você vai ver, seu bandido. Só que eu vou dizer a esse deputado, eu não vou representar no Conselho de Ética porque eu sou homem, não tenho medo desse deputado, mas saiu para se vitimizar na CCJ. Vamos à minha pergunta. O artigo 244 do Código de Processo Civil estabelece que não haverá citação quando a pessoa estiver em culto religioso, noivo nos 3 primeiros dias do casamento e a doentes em estado grave. O presidente Bolsonaro estava se alimentando por uma sonda, numa UTI. E eu pergunto, o senhor ministro sempre afirmou que defende os princípios da dignidade da pessoa humana. Sim. E do devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes envergonhou o judiciário brasileiro, mandou intimar alguém que estava em estado grave, que é o presidente Bolsonaro, numa UTI. Eu pergunto a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, diferente do senhor, ele extravasou, ele feriu o princípio da dignidade da pessoa humana, porque para mim feriu. O Código de Processo Civil é bem claro, não pode intimar quando alguém tiver com doença grave. 2, ele cometeu abuso de autoridade, que na minha opinião cometeu. Então, o senhor que é um constitucionalista, um homem que defende a dignidade da pessoa humana, porque aqui no Brasil a gente só vê defender dignidade da pessoa humana para estuprador, para pedófilo, para corrupto, aí se alega o princípio da dignidade da pessoa humana. E o presidente Bolsonaro não tem esse princípio da dignidade da pessoa humana por Bolsonaro, então eu quero saber de Vossa Excelência se o ministro Alexandre de Moraes, que na minha concepção desrespeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. O senhor vai provavelmente dizer que não pode responder, mas o diretor-geral, volta a dizer, desrespeitou esse parlamento quando disse que era contrário à anistia. A anistia é um ato político. O diretor da Polícia Federal não tem que dar essa declaração, porque ele não é só um cidadão, ele é diretor da Polícia Federal. Desrespeitou esse Congresso Nacional. Sobre a questão do 8 de janeiro, que é imperdoável o que as pessoas fizeram, até porque muitos infiltrados lá estavam, mas parece assim que ele não, inclusive chamando de terrorista, mas parece que ele não lembra certamente de 2017, quando um movimento do PT invadiu o Congresso, botou fogo em ministério, queimou ônibus, que queria derrubar o governo, e eles foram tidos apenas como vândalos. E nem inquérito foi instaurado para que apurasse o que aconteceu. Mas parece que isso foge à memória deles. Senhor ministro, eu ouvi a sua fala logo no início, pela manhã. O senhor passou pelo menos uns 5 minutos falando sobre o seu currículo, que é louvável, né?
ter todas essas pastas que o senhor passou é louvável. Falou sobre a questão de valorização do policial, de plano de proteção aos aposentados e de, inclusive, fazer armamento melhores para os policiais. E certamente também falou em alto e bom tom de que hoje vocês vivem uma penúria na questão de orçamento, com um corte de mais de 500 milhões de reais, que deixa da segurança pública, que sem dúvida é, em qualquer pesquisa, o problema número 1 do brasileiro. Número 1, porque está em cada rua, em cada viela, este problema. E é engraçado, Faú, que ainda ontem a esquerda aprovou um projeto aqui de 15 bilhões para a cultura. 15 bilhões para a cultura e tira 500 milhões da segurança pública. Isso é uma vergonha que se vê nesse país. 15 bilhões que vai ser distribuído junto com os artistas globais de estimação que eles têm. Porque não vai lá para o homem do circo, não vai para o tocador de violão de barzinho, não vai para projetos junto às comunidades, com certeza porque nunca foi e a Lei Rouanet já mostrou isso. Mas quero lhe dizer, ministro, na questão de segurança pública, já que o senhor falou também da questão da audiência pública e de centralizar com o projeto que está sendo apresentado a questão de segurança pública. Eu, em particular, que vivi 30 anos na rua fazendo segurança pública, discordo desse projeto. Acho que segurança pública ela é exclusivamente a ser tratada pelos estados e os estados é que tem que ser abastecidos de forma não só com recursos, que é sim de prioridade, para que a gente possa fazer com que a nossa inteligência funcione mais ainda nos estados, para que a gente possa armar melhor os policiais, para que a gente possa criar viaturas que possam dar segurança para os policiais nas ruas, mas principalmente para que a gente possa dar apoio moral e jurídico aos policiais a poderem agir contra as organizações criminosas. Reparei que na sua fala ela se iniciou e terminou e o senhor não falou sobre o combate às organizações criminosas. E quando eu falo aqui, ministro, em organizações criminosas, eu não estou falando apenas do Comando Vermelho, eu não estou falando apenas do PCC, nem da Família do Norte, nem de tantas outras organizações criminosas, que é aquelas que estão na rua, que hoje cobram a taxa do crime lá dentro do meu estado, que o governador não faz porra nenhuma para resolver o problema, que cobram os comerciantes, que mata comerciantes e que hoje, inclusive, meu amigo, em noticiário na TV de manhã cedo, eu vi que lá no Rio de Janeiro estão cobrando, inclusive, a taxa da farinha. O Comando Vermelho e as organizações criminosas em geral no Rio de Janeiro estão fazendo do Estado uma vergonha, um verdadeiro Estado paralelo do mal, onde aqueles que moram lá, aquelas pessoas que vivem lá, que são pessoas de bem, tenha certeza, eles não aprovam isso, eles não querem estar do lado de organizações criminosas, eles estão sujeitos, eles são submissos, eles estão com medo e por isso não podem nem sequer falar. E isso é um papel do Estado. Agora, ministro, como é que pode o Estado cumprir o seu papel se o próprio Supremo proíbe a polícia de subir no morro e acabar com essa sem-vergonhice? E isso nós não podemos aceitar. O papel dos ministros do Supremo, do qual inclusive o senhor participou, do qual o senhor foi membro, não pode ter um papel nunca de tirar o poder constitucional das polícias, de subir ao morro para combater traficantes, para combater delinquentes. Porque nós não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Os comandos vermelhos da vida, os PCCs da vida, estão tomando conta de todas as cidades e municípios desse país, botando as pessoas e os pequenos e médios comerciantes, principalmente, num paredão para que possam lucrar em cima dessas pessoas. Mas quando eu falo dessas organizações, eu não falo só do Comando Vermelho. Eu falo das organizações criminosas de colarinho branco, senhor ministro. Aquelas, inclusive, do qual o sistema conseguiu simplesmente tirar da cadeia um delinquente e fazer dele presidente da República. Ou nós todos brasileiros, e aqui o mais simples e humilde brasileiro que aprecia e que acompanha nas redes sociais, já que as TVs da vida que estão aí são abastecidas pelo governo a não falar mal do governo, sabe do que está acontecendo. Nós não podemos aceitar que hoje uma verdadeira obra jurídica que foi a Lava Jato tenha sido simplesmente acabada por uma questão de jurisdição. Não se pode aceitar que um ministro do Supremo tenha acabado com uma Lava Jato que passou anos, que foram mais de sei quantas mil páginas para colocar
políticos bandidos na cadeia, empresários políticos na cadeia, inclusive com devolução de dinheiro, simplesmente tenha sido acabada porque não foi no local certo feito. Porque o descondenado que está aí, ele foi simplesmente tido como as suas penas, as suas condenações anuladas, mas os crimes que ele cometeu não. E até hoje, nenhum ministro do Supremo, nenhum, põe o local certo, porque bastava que todas as investigações, todas as provas colhidas, já que não foi no local certo, fossem encaminhadas para o juízo competente para que fosse dado continuidade e fosse permanecido na cadeia aqueles bandidos que roubaram o país e deixaram as pessoas na mazela que vive hoje nos prontos-socorros, que vive na educação como se vive o país como todo. Agora, o que é que se pode esperar, ministro, de um governo que tem como presidente um bandido descondenado e o seu corpo, como é o caso daqueles que são de estimação, como o próprio José Disseu e Sérgio Cabral, que teve mais de 500 anos de condenação? Como se pode esperar a segurança pública de um governo como esse? Essas as indagações que eu deixo para Vossa Excelência.